E o quadro Conheça Seus Direitos de hoje discute acessibilidade nas relações de consumo. O repórter Marco Aurélio Melo está ao vivo com mais informações. Bom dia, Aurélio. Tem novidade na legislação sobre esse assunto, não é? Exatamente, Lenilda, tem sim. Bom dia a você, bom dia, Juliana, a todos que estão em casa. Antes da gente falar especificamente sobre essa novidade de acessibilidade aí com relação exatamente às relações de consumo, já que vocês tocaram na questão da mobilidade, né, de acesso às lojas, a questão física, que faz parte aí da pergunta da enquete, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, as farmácias, né, pelo menos nesse local aqui, a gente está aqui do Calçadão, apresentam sim, tem sim à disposição as rampas de acesso. A Caixa Econômica Federal, ali, a agência pediu para o Rodrigo mostrar logo ali, também tem, mas um pouco mais adiante a gente já observa algumas lojas, infelizmente tem um carrinho ali de laranja que está na frente, mas a gente já observa que essas lojas não possuem rampa de acesso, o que é uma dificuldade e tem gerado muita reclamação. Mas nessa questão toda de relações de consumo, 4 novas leis estaduais garantem direitos e melhoram essa relação de consumo. Assunto, claro, hoje do quadro Conheça Seus Direitos, com o nosso blogueiro do Tudo na Hora e também especialista em direito do consumidor, Rodrigo Cunha. Bom dia, Rodrigo. Que leis são essas? Bom dia, Marco Aurélio. O governador Antônio Vilela sessionou a semana passada 4 novas leis que vêm se somar à já vasta legislação sobre acessibilidade. São leis que obrigam todos os estabelecimentos de bares e restaurantes a terem o cardápio em braille, como também obriga ao comércio que trabalha com atendimento, se tem um balcão com no máximo 1 metro de altura. Também tem uma outra lei que obriga também os estabelecimentos que trabalham com vestimentos, com roupas, a ter provadores para os cadeirantes que possam provar aquelas roupas. E também uma outra lei que determina assentos especiais para as pessoas obesas. Agora é importante dizer, Marco Aurélio, que não é apenas a lei que tem que mudar, e sim a postura do comerciante. Hoje aqui em Alagoas nós temos mais de 16,5% da população com algum tipo de deficiência. Então, se o comerciante não abre os olhos para esse público, ele está, além de deixando de ganhar algum dinheiro, ele está desrespeitando uma lei que é a lei da acessibilidade. Pois é, para tentar conscientizar, tem que deixar claro para essas pessoas que é uma parcela da população, que é uma parcela consumidora, né, que tem um poder aquisitivo e que pode entrar numa loja perfeitamente e fazer suas compras. Agora precisa de medidas simples, né, porque não deixam de ser medidas simples que não são tomadas. Exato, e não é apenas a lei que vai dar esse sentido que se procura da acessibilidade. Por exemplo, foi aprovada agora uma lei para ter o cardápio em braille. Agora, se aquele comerciante não investe no seu pessoal, não lhe dá treinamentos, pode chegar a situações em que acontece normalmente que um cego que vai a um restaurante com um acompanhante, o garçom, em vez de perguntar ao cego o que ele quer comer, ele pergunta ao acompanhante. O cego ele sabe falar, ele sabe se expressar. Ou simplesmente colocar uma garrafa, um copo na frente desse cego pode causar realmente situações constrangedoras. Você aqui mostrou muito bem algumas rampas. E os comerciantes pensam que a acessibilidade é apenas colocar uma rampa. Muitas vezes essa rampa ela não traz o benefício que se espera. Por exemplo, a rampa ela tem que ter uma inclinação determinada, porque senão aquele cadeirante tem dificuldade em subir e acaba pedindo acesso auxílio a um funcionário. E muitas vezes o estabelecimento acha que esse funcionário vai resolver o problema, tendo uma pessoa lá que auxilie. Mas a acessibilidade é justamente dar independência àquela pessoa com deficiência. Se ela pede ajuda, já perde o sentido. Então tem que ser uma rampa que possua o acesso que um cadeirante sozinho consiga subir. Pois é, a gente mostrou ali rampas, né? Agora há também um exemplo de uma rampa. Existe a rampa na determinada loja, porém tem um pequeno degrau, ou seja, ela já não adianta de nada, né? Ela tem uma dificuldade, uma barreira a ser enfrentada pelo cadeirante. Então, é exatamente isso. Muitas vezes o empresário acha que colocar uma rampa resolve todo o problema da acessibilidade, mas não é assim. Se tem normas específicas que tratam sobre o assunto, então tem que se formar na própria ABNT que trata dessa regulação, como também investir no pessoal. Nós temos aqui em Alagoas, por exemplo, um nicho muito grande que é o setor turístico, né? Alagoas é conhecida nacionalmente como sendo um dos destinos para o idoso, né? Para a terceira idade, de turismo para a terceira idade. E você adaptar um hotel, um restaurante e já está adaptado a um idoso para um cadeirante, ele é muito fácil, é muito pequeno esse custo. E, consequentemente, está ganhando uma nova clientela. Então, todos os estabelecimentos, além da obrigação
legal, também tem que abrir o olho e enxergar que hoje a pessoa com deficiência tem acesso a uma renda maior, daí os próprios concursos que têm a obrigação de convocar pessoas com deficiência e assim respeitar a acessibilidade. Rodrigo, nosso tempo está acabando mais rapidinho. Quem faz então essa fiscalização? Quem vai fiscalizar o cumprimento dessas leis? Olha, a fiscalização ela cabe tanto à SPCCU como o próprio Conselho de Engenharia e o PROCON também, certo? Não a questão da estrutura em si, mas é isso que é importante ressaltar. A pessoa com deficiência pode ter certeza que tem um parceiro que é o PROCON. E, por exemplo, agora como foi aprovada essa lei do provador, se for uma loja daqui a 45 dias não tenha um provador adaptado para provar aquela camisa, ele pode e deve procurar o PROCON. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio, Lenilda. Aurélio, eu queria perguntar ao Rodrigo Cunha sobre essa fiscalização que foi feita ontem pelo PROCON. Já é uma outra questão, mas é importante também para informar aos telespectadores e internautas com relação à meia entrada. Nós soubemos, foi informado pelo PROCON que uma blitz surpresa ontem averigou que pelo menos 2 pontos de venda de um show de pop rock nacional não estão oferecendo a meia entrada para os estudantes, e os estudantes da UFAL e estudantes secundaristas fizeram a reclamação ao PROCON. Como é que vai ser fiscalizado isso hoje para garantir a meia entrada para esses estudantes, não só nesse evento aí do final de semana, mas outros, de eventos nacionais, de bandas nacionais que venham para cá e também eventos locais de cultura? Bom dia, Lenilda. Desde 1997, aqui em Alagoas, todo estudante tem o direito a pagar meia entrada. Infelizmente, esse direito não está sendo respeitado como deveria. Especialmente ontem, nós recebemos denúncia de estudantes em que não conseguiam, de forma alguma, comprar ingresso pela metade do preço. E ao a fiscalização chegar ao local, percebeu realmente que não se tinha nem vendendo ingressos. Algumas vezes o comerciante usa a tática de dizer que o ingresso acabou. Nesse caso, nem esse trabalho quiseram ter. E simplesmente afirmaram que nesse show não teria meia entrada, porque seria R$100 para o ingresso do camarote VIP e R$50 para a pista. Então seria uma forma do estudante pagar metade, mas não é bem assim. Se custa R$50 o valor da pista, o estudante tem direito a pagar R$25. E aqui é importante a gente mencionar, pelo alcance que tem esse programa, que o PROCON sozinho não vai resolver o problema. O principal fiscal não é aquele que usa o colete, e sim o estudante, o cidadão, que sempre que encontrar uma irregularidade não se deve se acomodar e pagar mais por isso, deve boicotar sim e denunciar o PROCON para que a gente mude essa cultura. Muito obrigado, Rodrigo. E essa fiscalização não é só nessa questão aí da meia entrada, é também com relação ao cumprimento das novas leis, com relação ao acesso, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. A lei existe, está no papel, ela só é posta em prática se as pessoas fiscalizarem. Então você que é portador de deficiência, como disse o Rodrigo, chega no estabelecimento, nota que seu direito não está sendo cumprido, tem mais que denunciar, tem mais que buscar os órgãos de defesa do consumidor, como exemplo o PROCON, para que se possa então exigir o cumprimento da lei. Voltamos aos estúdios do Jornal da Passara amanhã.